A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo para honra e glória do Senhor. Mais um vídeo em que Deus ele vai edificar a tua vida através da palavra. Hoje eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Não desista nesse momento. Não escuta o que Deus vai falar para você. Escuta o que Deus tem para falar para você. E assim, se você precisa de aconselhamento, se você precisa de um momento que você precisa conversar com alguém, você precisa contar a sua história e ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem para te entregar, entra aqui na descrição do vídeo, corre lá pro grupo do Telegram e me procura no particular, tá? Eu faço essa parte de aconselhamentos, a gente vai marcar um horário, tá? A gente vai sentar um pouquinho ali, conversar, eu vou te ouvir a sua história e vou te passar aquilo que Deus me passar. Os aconselhamentos têm sido algo muito valiosos na vida daqueles que têm buscado esse aconselhamento. Então, assim, Deus tem me usado grandemente, não só aqui no canal, como via telefone, quando a gente conversa. E assim, tem sido dias maravilhosos. E Deus tem feito coisas lindas. Então, se você precisa de uma direção, se você está um pouco perdido no deserto, me procura aqui no grupo do Telegram. Dentro do grupo do Telegram, você vai encontrar sempre um contato meu ali que eu vou conversar com vocês. Entra e me chama no particular, tá? Que a gente vai conversar, vamos marcar um horário. Lá tem as informações de horários disponíveis e dias disponíveis em que eu ofereço atendimento, tá? Então vamos lá para mais um vídeo. Talvez decretar a morte do seu casamento. O vídeo de ontem, ele nos trouxe uma lição muito valiosa, que ao entregar o nosso Isaac, ao entregar aquilo que nós achamos que pode ser o fim, Deus ele traz a vida novamente. Deus ele muda decretos. E hoje mais uma história que eu venho contar para vocês. E lá em Isaías 38, que tá, depois se vocês quiserem anotar para procurar essa história, gente, é uma história maravilhosa. Ezequias, ele era rei de Israel. Ele estava enfrentando problemas enormes na vida dele. E Israel estava cercado por um exército assim muito poderoso e muito maior do que o exército de Israel. E naquele momento, o reino de Israel, ele passava por uma crise devido ao cerco do exército, que era assírio. E aquele momento para eles era um momento de tensão. E aquele rei, que naquele momento crucial, que era um momento em que ele devia estar forte, que ele deveria estar à linha de frente dessa batalha, dessa luta, ele ficou doente. E ele teve uma doença que era muito grave. A doença era muito grave. Depois vocês lêem lá, e gente, vocês vão amar essa história. E aí o profeta Isaías, ele procurou ele e disse... Ele profetizou que ele morreria. Ele trouxe uma promessa ali, algo profético falando que ele morreria. E talvez você esteja hoje nessa mesma situação. Pessoas falaram que seu casamento não tinha jeito, que talvez você não conseguiria. Pessoas falaram para você que acabou. Só que o que acontece? O profeta Isaías, ele falou a Ezequias que certamente morreria, que por isso ele deveria colocar sua casa em ordem. E aí, mas o rei, o que ele fez? Ele não aceitou aquele decreto. Ele não aceitou o decreto que Isaías ali tinha mandado para ele. Ele falou: arruma sua casa e descansa, porque é a morte. E aí Ezequias, ele não aceitava aquilo. E ele clamando pela sua vida, por misericórdia. E ele se arrependeu do orgulho que ele tinha. Ele se arrependeu da pessoa que ele era. E Ezequias, ele lembrou que tinha feito algo com Deus. E teve misericórdia, sabe? Ele tinha feito algo bom para Deus. E Deus teve misericórdia, dando ele mais 15 anos de vida. E amados, talvez a sua história seja assim. Alguém colocou um ponto final no seu casamento, no seu relacionamento. E ali ele virou e orou, clamou por Deus. Ele clamou: Senhor, não deixa que a morte assole a minha vida aqui. Não deixa que a morte bata na minha casa. Não deixa que a morte chegue na minha história. Porque eu ainda tenho muito o que fazer. E aí Deus enviou um anjo que matou 186
85.000 soldados assírios. E naquele momento ele fez com que os inimigos dele fossem embora. E gente, olha que história sensacional que tá contando aqui. Além daquele decreto de morte na vida dele, ele teve uma ajuda de Deus com um anjo que matou 185.000 soldados do contrário. E aí Israel, depois de tudo isso, prosperou muito. E a oração de Ezequias, ela teve um valor, amados, imensurável. Talvez você fique procurando em um e em outro uma oração poderosa, uma oração que vai mudar a sua história, mas você não sabe o valor que tem a sua oração. Cada vez que você para o seu tempo para orar por si mesmo, Deus, ele muda o coração, o seu coração, e ele começa a inclinar o seu coração para ele. E Deus, ele ouve o que está dentro do seu coração, então ele sabe muito antes de você pedir. Não coloque nas pessoas a responsabilidade daquilo que é seu. Ah, irmão, mas eu não tenho força para orar, eu não tenho mais força para clamar. Peraí, quem é o interessado na restauração? Quem é o interessado? Ezequias ali, ele precisava da vida dele. Ele queria continuar o mandato dele como rei. Ele queria continuar cuidando daquele povo. E aquele povo parecia que estava tudo perdido, amados. Parecia que nada ia acontecer. Parecia que todos aqueles soldados, que eram mais do que os soldados de Israel, eles pareciam que ia acabar com tudo. E ele ia morrer. E tudo isso acontecer. Deus deu mais anos de vida para ele. E dentro disso, Deus ainda mandou anjos. Por que Deus não pode fazer isso por você? E amados, Israel prosperou muito. Deus deu ouro, Deus deu prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Se você está passando por situações difíceis, confia no seu Pai. Deus, ele deu pedras preciosas para eles. E ele teve que construir armazéns, amados, para vocês terem noção de tanta riqueza que o Senhor deu para ele. Ou seja, um decreto de morte para ele arrumar a casa dele e morrer virou um milagre. E ele foi curado no mesmo instante da sua doença. E Deus ainda enviou um sinal como confirmação da sua vida. E seu reinado não era mais ameaçado. Deus, ele mudou o decreto do profeta, provando que a graça e a misericórdia de Deus são infinitas. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Talvez Satanás tenha soprado no seu coração: ah, se Deus mudou o decreto desse profeta quando ele decretou a morte, por que Deus não pode decretar mudar o decreto do profeta quando ele decretou que vai ter restauração? Porque a restauração está alinhada com o coração de Deus. Deus, ele não vai voltar atrás daquilo que é um bom para você. Deus, ele não vai voltar atrás daquilo que é bom para você. Ali foi um profeta, profetizou algo. Deus, ele deu o decreto. O homem traça planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Se Deus falou para você que ele vai restaurar, amados, ele vai restaurar. Descansa o teu coração. Confia no Deus que tudo pode, o Deus que você serve. Não é o Deus de mentira. Não é o Deus de pedra. Sabe quando a Bíblia fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve? Esse não é o Deus que você serve. Esse é um Deus de pedra, que não sai de uma estante. Mas o Deus que você serve, ele ouve, ele vê, ele sabe de tudo. E ele faz milagres. Então ele vai entrar dentro da sua casa. E sabe aquele decreto que falaram pra você? Arruma a tua casa porque vai ter morte? Deus tá te dizendo hoje: arruma a tua casa porque o teu marido tá voltando. Arruma a tua casa porque a tua esposa tá voltando. Arruma a tua casa porque a tua família tá sendo restaurada. E através da tua oração, Deus muda decretos. Deus muda aquilo que para muitos era morte. Deus mata soldados que estavam atingindo a sua casa. Soldados do Satanás, soldados do inimigo que estava acabando com a sua casa. Macumba nenhuma pode contra você. Mentira, prostituição, amante nenhuma pode contra a sua família, porque Deus é o Deus de família, Deus é o Deus de restauração. Que essa palavra venha penetrar o seu coração e que você possa sentir o poder e a glória de Deus na tua vida hoje. Fiquem todos na paz, amados.